Oi pessoal, aqui é a Lana do Bel Literatura e no vídeo de hoje a gente vai aproveitar essa vibe de leituras de Agatha Christie para fazer um top 5 melhores livros da Agatha por enquanto, porque a gente ainda vai conhecer muitas histórias diferentes da Agatha Christie, muitos personagens que não apareceram ainda vão aparecer, mas eu queria mostrar aí quais são os 5 livros que eu facilmente indicaria para você começar a ler, se você ainda não tá lendo Agatha Christie com essa intensidade toda, ou se você ainda não conhece muito a autora, que é a Rainha do Crime, né? O codinome dela é esse, Rainha do Crime, e ela é simplesmente uma das autoras mais bem vendidas da história, que publicou aí mais de 80 livros, são muitas, muitas histórias, então a gente ainda vai falar de Agatha Christie muito aqui no canal. E essa autora, ela tá na minha vida faz bastante tempo. Eu li um pouco no passado e agora eu tenho lido com mais frequência. Então eu vou mostrar para vocês 5 livros, alguns são leituras recentes, alguns eu li faz muito tempo, mas são leituras que eu acho que são muito bacanas para quem quer conhecer a Rainha do Crime. Vamos lá, eu vou começar de 1 a 5, tipo um top 5 mesmo, dos mais legais. E eu não sei se eu trocaria essas posições ou não, mas eu fiz esse ranking já faz um tempo e aí eu sempre fico pensando, será que é essa posição mesmo? Mas vamos lá. Em primeiro lugar, Assassinato no Expresso do Oriente. Esse livro aqui é famosíssimo, tipo, muito famoso mesmo. Eu não recordo se tem vídeo dele aqui no canal. Se tiver, vai aparecer nos cards. E aqui a gente tem uma história muito envolvente, cheia de personagens. Então, talvez, se você ficar um pouco confuso com histórias com muitos personagens, esse não seja o livro mais legal para você começar. Mas se você gosta de um plot twist bem diferentão e de uma investigação ali bem intensa, esse aqui é o livro perfeito para você conhecer a Agatha Christie. E o mais legal é que depois de fazer essa leitura, você pode ir lá e assistir o filme. Tem um filme novinho, aí não deve ser muito antigo. Não deve ser muito antigo, não, né? Não é muito antigo. Eu não lembro exatamente qual é a data, mas é aí de 2017, por aí. Com um elenco bem legal. E esse filme, ele começa é o começo aí de uma série de filmes que vai ter com o novo Hercule Poirot escolhido, que é um ator super legal. Ele fez o professor Gilderoy Lockhart em Harry Potter e a Câmara Secreta. E aí ele tá interpretando o novo Hercule Poirot. Então essa aqui é uma história muito bacana. O Poirot, ele vai pegar esse expresso no Oriente, vai encontrar um amigo aí bem antigo dele, que tá também... esse amigo dele, eu acho que ele trabalha nessa concessionária do trem. Eu não sei, eu misturo um pouco as coisas, porque eu li o filme. Nossa, gente, que horror. Eu li o livro faz mais tempo, depois eu assisti o filme, e não é igual. Tem várias diferenças para poder depois conectar os próximos filmes. Então, eles fizeram algumas adaptações. E aí eu sempre me confundo com o que é real do livro e o que eu vi no filme. Mas, então, o Poirot, ele pega esse expresso do Oriente, e aí eles têm uma nevasca, ou acaba demorando um pouco mais do que o programado a viagem, e de repente um dos passageiros é encontrado morto dentro da sua cabine, ali numa situação toda muito suspeita, porque a cabine estava trancada por dentro e uma confusão. E aí o Poirot, né, recebe esta empreitada de descobrir quem matou esse passageiro. O próximo também é uma leitura que eu fiz já faz bastante tempo, que é Morte no Nilo. E, uma coincidência aí, esse aqui é o próximo filme também. Depois de Assassinato no Expresso do Oriente, eles filmaram Morte no Nilo com o mesmo Poirot. E aí, nessa adaptação aqui, a gente tem a Gal Gadot simplesmente sendo a mocinha dessa história. Aqui, a gente vai ter uma personagem muito exuberante, que é a mocinha do livro que é interpretada no filme pela Gal Gadot. Eu não lembro o nome dela, mas ela é tipo uma ricaça ali, quase que uma socialite. E ela tem uma fortuna muito grande mesmo, e ela acaba casando bem... Não é muito...
ela casa assim inesperadamente e eles vão pra uma lua de mel. E eles vão passear no Nilo, todos vão, é um barco assim que faz esse percurso pelo Nilo. E o Poirot também está, né, nessa viagem. E acaba que acontecem aí alguns assassinatos e o Poirot vai se propor, né, a investigar esses assassinatos. Eu não lembro muito bem dessa história, assim, em grandes detalhes, mas eu sei que foi muito divertido de ler, foi muito gostoso de acompanhar aí essa investigação. O filme também é muito bacana, muito bonito, a paisagem, assim, a fotografia do filme é muito linda. Tem um elenco excelente, muito legal. E é aqui o meu top 2 de leituras da Agatha Christie pra vocês. Tudo que tiver resenha aqui no canal, eu deixo nos cards, porque às vezes eu não me recordo ao certo o que tem e o que não tem. O próximo livro é uma leitura do ano passado e foi a minha primeira e única até agora leitura de Miss Marple. Esse aqui é Convite para um Homicídio. Esse livro é um pouco mais grossinho e ele vai trazer esta outra detetive famosa da Agatha Christie, que é a senhorinha, a Miss Marple, que tem essa pose aí de senhorinha, docinho, bem assim, inofensiva, mas que na verdade é uma grande detetive, uma grande investigadora. Nesse livro vai aparecer um anúncio no jornal convidando as pessoas para assistir um homicídio. E de repente, em uma festa ali que teve não é nem uma festa, né? As pessoas vão para onde para onde foi anunciado aí no jornal e tá todo mundo em dúvida do que vai acontecer, ninguém sabe ao certo. E ali acontece realmente uma tentativa de homicídio. Então, a Miss Marple, que tá ali também, curiosamente, passando pelaquela área, ela começa a investigar ali os pormenores dessa história para entender o que realmente aconteceu e o que pode acontecer ainda. É um livro super bacana, super legal. E eu tô olhando aqui que a nossa luz tá mudando. Deixa eu ver se eu consigo arrumar. Acho que arrumei. Agora eu tenho 2 livros que são sugestões das leituras desse ano que eu já fiz, que eu não achei que eu fosse gostar tanto, mas que foram leituras muito, muito bacanas. A primeira é o primeiro livro da Agatha Christie, Misterioso Caso de Styles. Tem resenha completinha aqui no canal, então não vou me estender muito sobre esse livro, mas ele é muito, muito bacana. É o primeiro caso do Poirot, onde a Agatha Christie apresenta ele ali para os seus leitores. Também é a primeira história que ela publicou. E você consegue perceber algumas diferenças se você já leu alguns livros mais do final da carreira e você começa a ler agora os livros do início. Tem sim algumas diferenças no estilo da escrita, no conduzir da história, mas eu tô achando muito bacana reparar nessas diferenças, prestar atenção nesses detalhes. O próximo é O Adversário Secreto, que é o segundo livro da Agatha e que começa ali, dá início à série de livros que ela vai fazer sobre o Tommy e a Tuppence, que é aí um casal de detetives. Nesse primeiro livro, eles começam aí como um casal de amigos que se conhecem desde a infância. E aqui a Agatha já traz uma característica que vai aparecer em vários outros livros, que é uma investigação que não está centralizada em nenhum crime, assim, tipo de morte. Não tem ninguém morreu e a gente tá procurando saber quem matou. Aqui a gente tem uma história sobre espionagem. Então é muito legal. A Agatha traz vários, né? Eu li um outro livro dela sobre isso, mas eu sei que tem mais, que vão falar sobre tramas políticas, grandes conspirações, espionagens entre outros países, porque a Agatha tá inserida nesse contexto das primeiras guerras ali, então ela escreveu muito em momentos de guerra e depois a gente também tem essa questão, né? A guerra acabou, mas aí começa a... Não é só a Guerra Fria, que realmente existiu, mas tem várias pequenas espionagens, algumas coisas ali que ela vai trazer no nosso livro, nos livros dela, né?
em questão de ficção, mas que a gente consegue entender que é muito inspirado pelo tempo que ela viveu. Não sei, eu mudei a luz e agora, tipo, o meu iluminador tá fazendo umas sombras muito engraçadas. Ficou um pouco engraçado aqui o final do vídeo. Mas é isso, esses são os 5 livros da Agatha Christie. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Estes aqui. Que eu indico pra quem quiser começar a ler a autora. E também pra você que já conhece, mas ainda não leu algum desses. São leituras maravilhosas, fáceis de fazer. A Agatha, ela tem livros que você lê muito rápido, são ritmos muito gostosos. Não são leituras maçantes. E a gente fica cada vez mais curioso pra saber ali quem é a pessoa da questão de cada história. Então, esses livros eu indico super, super pra vocês. E se vocês já leram, se vocês gostam de alguns desses, deixem aqui nos comentários pra gente saber. Ou então, a indicação de vocês que não sejam esses que eu mostrei aqui, comentem aqui também. Espero vocês no próximo vídeo, pessoal.